Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Lembrando que nós estamos estudando a nossa revista da PEC. Nesse trimestre nós estamos falando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E essa semana nós vamos estudar a lição de número 6. Semana passada a gente estudou a lição de número 5, que foi baseada no capítulo 5. E essa semana nós vamos estudar a lição de número 6, capítulo 6 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós vamos trazer o tema o dia da salvação e o testemunho cristão. Então esses dois assuntos eles vão ser abordados nesse capítulo pelo apóstolo Paulo, que está, na verdade, instruindo a igreja de Corinto através dessa belíssima carta, da qual a gente já comentou em outras oportunidades, que essa carta é uma carta muito pessoal, né? A gente vê Paulo em cada palavra, em cada frase, a gente vê Paulo ali se manifestando, tanto acerca da exortação, como também do zelo, do cuidado, do amor que ele tinha pela igreja de Corinto, ainda que essa igreja não soubesse reconhecer o cuidado e o zelo que o apóstolo Paulo tinha por ele. Então nós podemos trazer à memória os irmãos aquilo que a gente já falou em outras aulas, que o nosso guia prático, ele não substitui a nossa escola bíblica dominical e nem tampouco substitui a Bíblia Sagrada. Então, lembrando a você que vai à escola bíblica e quer ir munido de informação, então fica com a gente até o final dessa videoaula para você reunir o máximo de informação e com certeza ser útil ali na sua escola bíblica dominical. Então a lição de hoje ela traz o texto áureo no capítulo 6, e o verso 14, que diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então perceba que aqui no texto áureo que o apóstolo Paulo vai apresentar são duas perguntas retóricas, onde ele mesmo vai explanar ou deixar transparecer para que a igreja que estava tendo acesso a esse documento, que era essa segunda carta, eles, de uma certa forma, fosse convencido de que não tinha como as trevas terem comunhão ou acordo com as luzes, nem tampouco a justiça com a iniquidade. Então, a divisão, havia essa divisão, e o que Paulo quer trazer ao entendimento da igreja de Corinto é que precisa haver essa divisão, que a igreja ela precisa ser santificada e o mundo ele precisa ser mundo. Então não tem como haver este misticismo, essa mistura, esse emaranhado de igreja com mundo. E é isso que a gente vai estudar ou se aprofundar nessa videoaula. Então você continue com a gente para a gente estudar um pouquinho mais sobre esses assuntos que Paulo vai trazer, ou vamos dizer que ele vai colocar ênfase aqui neste capítulo, no capítulo 6 dessa segunda carta. A nossa verdade prática, que é o âmago da nossa lição, fala: o cristão deve testemunhar a sua felicidade ao Evangelho sob qualquer circunstância. Então perceba que o que a nossa verdade prática ela nos informa é que nós cristãos, nós precisamos, é algo necessário para todo cristão, seja jovem, seja adulto, seja da terceira idade, todo cristão, independente da idade, independente do lugar onde ele esteja, ele deve demonstrar ou manifestar a fidelidade ao Evangelho, independente da circunstância. Ainda que a circunstância seja de pobreza, seja de guerra, seja uma circunstância que não seja favorável ao cristão, mas mesmo assim o cristão ele deve manifestar essa felicidade ao Evangelho. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o dia da salvação, que é com base nessa primeira seção de versículo, do versículo 1 até o versículo 6. E o primeiro tópico vai falar o tempo oportuno, que é do verso 1 até o verso 2. E nesse tópico a gente precisa destacar que é como se Paulo tivesse ali diante de toda a igreja de Corinto, reunisse toda a igreja e ele dissesse: o tempo é agora, a hora
é agora, não é para amanhã, não foi ontem, mas é aqui e agora. Quando se trata de salvação, a gente precisa ter esse entendimento, que a salvação ela é para agora, é algo urgente, é algo necessário, não podemos deixar para o amanhã. Então Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto nesse sentido, de que todos os crentes eles precisavam viver uma vida íntegra, eles precisavam apresentar uma vida santa, e era nesse gabarito, né, do hoje, do tempo presente, do tempo urgente. O segundo tópico vai falar sobre o ministério não ser censurado. É onde Paulo ele vai, através do versículo de número 4, ele vai nos mostrar que se tinha uma forma de um apóstolo não ter o seu ministério censurado, era exatamente através da vivência, vamos dizer, que uma vivência aprovada, tanto pelos de dentro como pelos de fora. É como se Paulo estivesse dizendo que o verdadeiro apóstolo ele tinha que provar, através das suas atitudes, através da sua caminhada cristã, através do seu ministério, que a vida prática dele tinha que ser a vida teórica. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, aquilo que você vive, você tem que pregar. E aquilo que você prega, você tem que viver. Não tinha como desassociar a vida, né, que Paulo vivia com a vida que ele pregava. Ela se unia, se unificava e era a mesma coisa. Então, esse, além de ser um ensino que Paulo enfrentou nos seus dias, é também, na verdade, um conselho, né, para todos nós que somos cristãos, onde nós precisamos ter a nossa vida aí de uma certa forma abalizada com o que diz a palavra. Nós precisamos viver na prática, nós precisamos estar orientado sob essa ótica de que o ministério ele não precisa e nem deve ser censurado. E se for censurado, saiba de uma coisa, não é a Bíblia que está errada, mas é exatamente o mau testemunho, né? Tanto do crente que é obreiro, como também de um crente que não ocupa nenhum cargo ou nenhum ofício à frente da igreja. Então a gente aqui é alertado acerca dessa verdade. Paulo, ele não teve o seu ministério censurado, ainda que os inimigos do evangelho, a gente vai ver na lição aqui, tanto os gregos como também os judeus, né, legalistas, todos eles tentaram censurar ali o apostolado de Paulo, mas eles não conseguiram, porque Paulo ele tinha como provar no seu corpo as marcas de que era um verdadeiro apóstolo, através do seu sofrimento, através da sua entrega, através da sua vivência. Então, tudo isso contribuiu para que o ministério de Paulo fosse também consolidado no coração da igreja de Corinto. Então, a gente precisa fazer esse destaque. O terceiro tópico desse primeiro ponto vai falar sobre as provações dos santos. Aqui é com base no verso 5 e 6, aonde a gente vai aprender que essas provações elas se faziam necessárias na vida da igreja de Corinto. É como se a igreja de Corinto ela devia, através dessa instrução do apóstolo Paulo, se preparar ou se alegrar para as provações. Porque a gente precisa destacar que as provações na vida cristã, elas têm que ser bem-vindas, porque elas não vêm com o intuito de nos fazer, quem sabe, retornar, ou quem sabe, olhar para trás, ou ficar estagnado em minha caminhada, não. Mas ela vem para nos aprovar, para nos habilitar, para fazer com que a gente ganhe mais experiência e a gente avance cada vez mais. Então aqui a gente destaca que a igreja de Corinto, ela precisava passar por essas provações. Provações essas que elas chegaram ao extremo. De um lado, a filosofia grega, né, que eram os gnosticismos ali, as teorias dos gnósticos ali, de uma certa forma, trazendo a igreja de Corinto às suas velhas culturas. Do outro lado, o legalismo judaico, que tentava arrastar
aquela igreja para os costumes da antiga lei ou da lei mosaica, que era levar eles ao tradicionalismo de voltar a ser circuncidado, a guardar o sábado e achar que isso era parte da salvação. Então essa igreja, de uma certa forma, ela estava nesse fogo cruzado. Aí se levantavam os falsos mestres diante dessa provação que aquela igreja estava passando e afrontavam os ensinos de Paulo, dizendo que Paulo não era digno de ser ouvido, que Paulo ele não era um líder verdadeiro, um líder autêntico, e aí vai até usar ou trazer à tona o passado de Paulo. Dizer que Paulo era indigno porque Paulo era o maior perseguidor e ele não tinha mudado, e era isso que eles queriam apresentar. É que não houve essa transformação em Paulo. Só que Paulo ele vai provar, através das suas marcas, através da sua experiência de vida, que tanto ele, como todos aqueles que faziam parte do seu grupo, da sua comitiva, eles estavam aí, de uma certa forma, habilitados pelo Espírito para continuar fazendo, abrindo igrejas, continuar anunciando o Evangelho. Então a gente vai ver que Paulo ele vai mostrar essas prerrogativas, que tanto no sofrimento como na alegria, tanto sendo ignorado, tanto sendo desprezado, às vezes por não ter poder aquisitivo, por não ter um poder financeiro reconhecido pela igreja de Corinto, que era pobre, que era sofredor, mas tudo isso vai de uma certa forma contribuir para que o ministério dele também seja reconhecido. E a gente já vai ver isso nessa segunda carta, que o apostolado de Paulo ele já vai ser ou ter sido aceito de uma forma positiva pela igreja de Corinto, diante de tantas evidências ou essas sondagens que eles fizeram. E a gente precisa destacar que quem estava aqui à prova no capítulo 6 não era o ministério apostólico de Paulo, mas era a própria igreja de Corinto que estava passando por essa prova. O segundo ponto vai falar sobre aprovados nos contrastes. E o primeiro tópico, a variedade dos desafios. A gente vai perceber nesse primeiro tópico que a gente precisa levar isso para a nossa sala de aula, para a nossa classe, que as variedades dos desafios vão surgir. É o que o escritor, do verso 7 ao 12, ele vai mostrar, ele vai fazer contraste entre, vamos usar um exemplo aqui, um lugar alto, outro lugar baixo, a pobreza, a riqueza, a nudez, a fome. Então ele vai usar todas essas diversidades. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, se tem alguém que já passou por alguma dificuldade, esse alguém fui eu. Eu estou sendo desprezado, eu estou sendo trocado com os falsos mestres. Estão abraçando os falsos mestres e ignorando o verdadeiro apóstolo. Então Paulo ele vai mostrar aqui, do verso 7 ao 12, essas verdades, essa variedade aí de desafios. Então a gente vai ver que em todos esses desafios, Paulo ele vai mostrar uma sinceridade, uma fidelidade, um zelo, um cuidado, um amor pela igreja de Corinto. Ainda que essa igreja não reconheça, mas ele vai, no finalzinho dessa sessão de versículo, ele vai falar sobre este amor sincero, sobre este cuidado, sobre este zelo de um verdadeiro apóstolo, de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro pai. Porque Paulo ele vai se dirigir a essa igreja como um pai se dirige a filho, sempre querendo o bem, sempre querendo a restauração, o retorno. E isso a gente falou no finalzinho da lição de número 5 na semana passada, que era o ministério da reconciliação. E era exatamente isso que Paulo estava querendo da igreja de Corinto, é que eles voltassem a ser como era no princípio, a aceitar de bom grado a fé e viver o evangelho integralmente, sem querer aí, quem sabe, viver apenas as bênçãos, deixar o abençoador de lado, viver apenas aí o lado bom do evangelho e aí deixar algumas coisas, como por exemplo a renúncia. A igreja de Corinto estava sendo ensinado pelos falsos mestres que eles não precisavam renunciar, que eles poderiam viver na prática do pecado, que eles poderiam viver fazendo isso e aquilo que não ia afetar a salvação dele. Esse era o ensino errôneo que era ministrado pelos falsos mestres.
Mas Paulo vai escrever essa carta aqui no capítulo 6, ele vai colocar, né, tudo isso sobre a mesa e vai começar a revelar ali essa diversidade aí que essa igreja estava passando, que era só um desafio, que era para eles passar esses desafios de cabeça erguida, esperando em Deus, crendo e aceitando a instrução do mestre, né, que era o apóstolo Paulo. O segundo fala sobre as perdas vitoriosas. Aqui é com base do versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 6, onde o apóstolo Paulo ele vai falar sobre algumas perdas, né, sofridas, algumas baixas que aconteceu, mas que na verdade contribuiu para a vitória. Então nem tudo que a gente considera perda, na verdade o é. Às vezes a gente julga que é, na verdade, uma perda porque a nossa visão humana ela é muito limitada. Ela não consegue enxergar o amanhã, ela não consegue enxergar daqui a 10 minutos. Mas a gente vai ver que Paulo ele vai se alegrar, né, por essas perdas, e aí ele vai mostrar que eram perdas que se faziam necessárias, mas que na verdade mais na frente ia ser tida como vitória. Então a gente precisa ter esse entendimento, que tudo que entra na nossa vida, vindo de Deus é bênção, e as coisas que saem também, ainda que de uma certa forma vai doer, de uma certa forma vai nos deixar triste, vai nos deixar cabisbaixo, mas a gente tem que entender que é Deus trabalhando ou esmerando em nós a imagem de Cristo. Então a gente precisa fazer esse destaque, que nem toda perda é perda literal. Às vezes é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é até mesmo para o nosso desenvolvimento cristão. Então nesse tópico nós aprendemos e aplicamos isso de uma forma objetiva diante da nossa classe, que tem perdas que são vitórias. E às vezes a gente está com uma ótica muito na circunstância, muito circunstancial, e acaba achando que é uma perda, mas na verdade é uma vitória. O terceiro e último do segundo ponto fala amor sem limite. Aqui é um dos tópicos do qual vai expressar, né, a figura de um verdadeiro pai. É onde Paulo ele vai demonstrar o seu amor sem limite sobre a igreja de Corinto. Aqui é onde a gente vai observar que o amor de Paulo, ele era um amor que ultrapassava aí barreiras, limites, e a gente vai ver que é como se fosse um amor de mãe. É um amor que não olhava para as dificuldades, não olhava para as circunstâncias, mas estava aí correndo o risco de perder a vida, mas sempre investindo nesse amor. Então, da mesma forma que Paulo demonstra esse amor pela igreja de Corinto, os crentes de Corinto, eles precisavam também demonstrar esse amor para com Deus. Eles deviam mostrar sua fidelidade a Deus, pois muitos ali da igreja de Corinto, eles estavam presos, estavam sentindo esse amor pelos costumes culturais da época. Outros querendo voltar às vãs filosofias dos gregos, outros querendo ou sendo seduzidos pelo legalismo judaico. Então a gente observa que todo esse cenário que a igreja de Corinto, o que os crentes de Corinto estavam, era um cenário que sempre queria puxar eles para longe de Deus. Mas a gente vai observar que Paulo não desistiu, embora sendo ameaçado, embora recebendo ali, vamos dizer que aprovações negativas, recebendo ali, quem sabe, respostas negativas ou reações negativas quando se tratava da sua liderança, do seu apostolado, mas ele não desiste. Por que ele não desiste? Porque ele era um verdadeiro apóstolo. Se ele fosse um falso apóstolo, ele desistia da primeira tacada, da primeira investida da igreja local contra ele, ele ia embora. Mas a gente observa que ele vai perseverar, que o amor dele vai estar a todo vapor, a todo limite, porque é assim que Deus olha para nós. Deus ele não desiste de nós. Da mesma forma, o apóstolo Paulo não desistiu da igreja de Corinto, porque ele tinha aquela igreja como uma filha, como um fruto do seu trabalho, e por isso ele não desistiu. Nós vamos passar agora para o ponto 3, que vai falar sobre tempo de posicionamento.
Aqui, na verdade, é a parte da lição prática e também muito atual. Parece que nós somos convocados ou exortados a nos posicionarmos, a tomarmos uma posição nesses últimos dias. Então a gente observa que o terceiro ponto é com base do versículo 14 ao 18. É tempo de posicionamento. E o primeiro tópico, jugo desigual. O primeiro posicionamento que os crentes de Corinto precisavam tomar era, eles precisavam se posicionar, que não era para viver em jugo desigual. A gente, que já tem uma caminhada cristã, a gente sabe muito bem a linguagem aqui do apóstolo Paulo quando ele usa a expressão jugo. Jugo era um dispositivo que colocava sobre dois animais, dois bois, que eram ali treinados, ensinados desde novo para arar a terra, para revirar a terra. E esse jugo era esse equipamento que passava no lombo dos dois animais, juntando. Então, por isso que os dois animais, eles precisavam ser do mesmo tamanho, eles precisavam já ter essa experiência de andar junto. Porque se um fosse mais forte, o outro fosse mais fraco, um fosse maior, o outro fosse menor, acabava, de uma certa forma, o maior puxando, arrastando o menor, e o menor não tinha como ajudar o maior. Então havia esse jugo desigual. Então o que Paulo ele vai apresentar aqui é que esse jugo também na igreja local estava acontecendo. Os crentes ali da igreja local de Corinto, eles estavam abraçando, andando de mãos dadas com o mundo e achando que era normal. Paulo disse, o negócio não pode ficar assim. Vocês têm que se posicionar. Se são crentes, anda com crente. Se são mundanos, vivam no mundo. Mas as duas coisas não tem como. Não tem como agradar os dois senhores ao mesmo tempo. Há de agradar um e há de aborrecer o outro. Então a gente observa que a chamada de Paulo aqui para esse posicionamento é jugo desigual, não. Por que o jugo desigual não funciona? Então é isso que nós somos instruídos também a tomarmos posicionamento na atualidade. Porque parece que a nossa igreja contemporânea ela é um reflexo, é um retrato da igreja de Corinto, porque está passando pelos mesmos problemas, estamos enfrentando e vendo, diante de nós, todos esses problemas, inclusive esse de jugo desigual. Não é raro você ver isso nos nossos dias ou nas nossas comunidades cristãs. O segundo, as oposições inconciliáveis. Perceba que o que Paulo vai chamar a atenção aqui, com base no versículo 15 e 16, é acerca dessas oposições inconciliáveis. Então, existe oposições que não tem como conciliar. E uma das coisas é o viver cristão com o viver mundano. A igreja cristã santificada com uma igreja mundana. Então, a gente precisa fazer esse destaque, que não tem como ter nessa mesma, vamos dizer que nessa mesma equipe, esses dois tipos de pessoas, os que agradam a Deus e os que desagradam. Então, o ensinamento para nós da atualidade é que existe oposições que são inconciliáveis. Não tem como nós andarmos de mãos dadas com o que o mundo está ditando, com o que a moda que é secularizada está ditando. Então, o crente ele precisa fazer a diferença ainda nos dias de hoje. É na moda, é no comportamento, é na moralidade, Porque a gente observa que o que Paulo vai fazer aqui, no verso 15 e 16, ele vai atacar frontalmente o relativismo. E o que é que o relativismo quer? O relativismo ele quer atacar todos os princípios absolutos da Bíblia. Ele quer dizer que não existe verdade absoluta, ele quer dizer que não existem valores absolutos, como os valores da família, e tantos outros que são ignorados por aqueles que aceitam esse sistema tanto progressista como o sistema relativista. Então a gente precisa entender que o que o comentarista da nossa lição está chamando a nossa atenção para esse tópico é que nós precisamos ter esse posicionamento cristão
autêntico, verdadeiro e, de uma certa forma, também, vamos dizer que, fiel às Escrituras Sagradas. O terceiro e último, santificação. Com base no verso 17 e 18, é onde o apóstolo ele vai dizer que a igreja ela precisa ser santa. E a palavra santa a gente precisa também destacar que é separado. É a mesma palavra que Deus vai falar para a nação de Israel. Lá no Antigo Testamento havia muitas nações, mas Deus elegeu uma que era aí a nação dos hebreus, né? E a gente percebe que até as leis dos hebreus eram diferentes. Deus instituiu as leis e os seus costumes acerca da sua moralidade, tudo era restrito a eles, porque eles precisavam e foram separados para Deus. E dentre aquelas 12 tribos, Deus escolhe uma tribo, para que essa tribo ensinasse o povo como se comportar diante das coisas de Deus. Então a gente observa que eles foram convocados, na antiga aliança, convocados à santificação. Da mesma forma, a igreja na atualidade, a igreja precisa entender que ela é chamada à santificação. Ela é chamada para viver separada em valores, em costumes, né? Até mesmo na demonstração do amor, na demonstração do cuidado. Tudo isso a igreja ela tem que estar em um patamar mais elevado do que os publicanos e pecadores, porque se assim não fizer, vai estar perdendo o seu tempo. Então a convocação de Paulo aqui, no verso 18 e 19, é com relação à santificação. Então a santificação, ela não ficou restrita, quem sabe, lá no século I da igreja, não. Ela ainda é válida para os nossos dias. Para concluir, eu quero só fazer menção aqui da nossa aplicação pessoal, que diz: devemos manter firme a convicção das verdades bíblicas e suportar as tribulações até que estejamos diante do Senhor. Então nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.